O relato a seguir, Macabros Tentáculos da Inveja, conclusão, é a continuação dos vídeos 127/25 e 128/25. Se não assistiu os anteriores, volte lá antes de prosseguir. Assim facilitará a compreensão da sequência. Gente querida do terror, Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Sobre um conceito que eu acredito que seja básico na vida de qualquer ser humano, já que somos animais sociáveis. A nossa essência é viver em comunidade, é interagir. Eu falo da amizade. Com certeza, um dos maiores patrimônios que uma pessoa pode adquirir na sua vida quando sincera. Mas é nesse ponto que o relato que nós vamos assistir agora chamou a minha atenção. Amizade sincera. Isso existe? Olha, há controvérsias, porque não sei os efeitos que causará a você. Mas olha, para mim, foi algo que me fez pensar. E pensar em muito. Naqueles detalhes, naqueles sinais que a vida nos mostra. E a gente se nega a compreender ou enxergar. Senhor Romário, o que era para ser dias agradáveis, podendo namorar, curtir, desfrutar da companhia da mulher da minha vida, numa lua de mel inesquecível, naquele lugar paradisíaco, se tornou uma tensão, motivo de preocupação. Eu estava realmente tenso, preocupado em proteger Ana Paula e nosso filho, que ainda nem tinha nascido. Foi tenso. Foi tenso porque as aparições se multiplicaram. E para piorar, Ana Paula começou a acordar gritando em meio de pesadelos. Ela dizia: meu bebê, deixa meu bebê, meu bebê. Eu a abraçava, eu tentava acalmá-la. Ela queria, chegou a pedir para ir embora. Ela não sabia o que estava acontecendo, como eu também não. Mas estava claro que a situação havia fugido da normalidade. Mas eu não tinha como ir embora. Era obrigatório eu aguardar o serviço receptivo até a data marcada para que eles viessem nos buscar. Nós não tínhamos contato com o mundo externo naquele lugar. Eu só pensava na avó Nina. Eu só pensava no meu pai. Como eu precisava falar com eles para saber como agir. Mas é claro, quem é neto da bruxa, se não tem como ligar para ela, entrar em contato com ela, de alguma forma sabe que ela não o deixará simplesmente às mercês de forças que eu sabia que existiam e estavam ali. Sei lá qual a razão, mas estavam ali. E o objetivo não era nada bom, nem para mim, nem para Ana Paula e, consequentemente, para o nosso filho. Com certeza, seu Romário, a minha avó, o meu pai, não me decepcionaram. E em sonho, eu acredito que foi sonho, ou uma forma de se comunicar, talvez a única possível naquela situação, eu acordei, entre aspas, no meio da noite, uma noite escura, fria, vi uma luz, e dentro dessa luz apareceram vó Nena e meu pai. Meu pai nada falou, só estava ali como um guarda-costas, um segurança. Ele me olhava com carinho, mas aquele carinho protetor. Tipo, filho, fique tranquilo, eu estou aqui. Já a minha avó simplesmente olhou para mim, sorrindo, demonstrando tranquilidade e dizendo: Gabriel, a situação irá se complicar.
O que nós esperamos de você é que seja o Gabriel que nós conhecemos. Proteja a sua família e a você mesmo, na certeza que quando precisar, você terá a mão amiga a seu lado. Senhor Romário, eu acordei assustado, graças a Deus. Ana Paula dormia, aquele sono tranquilo, talvez aquele sono causado pelo cansaço. Então eu não quis acordá-la. Aí levantei, desci as escadas, pensando em ir na cozinha para tomar uma água, me esticar, relaxar. Só que a sala estava tomada de seres que apenas me olhavam. Homens, mulheres, todos vestidos de preto. Naquele momento, não me pareciam assim que poderiam nos fazer mal. Pelo contrário, eu sentia que eram inofensivos naquele momento. Mas a presença deles ali já era razão para preocupação. Mas eu fui caminhando, nenhum deles me tocou e eu não fiz questão de tocá-los. Fui até a geladeira e só me observava. E, seu Romário, no quarto, lá no mezanino, estava frio, a gente dormiu de coberta. Mas lá na sala estava um freezer. Aí eu fui, abri a geladeira, tinha uma cerveja. Abri aquela cerveja e, demonstrando confiança que ali não era apenas jogo de cena, não. Eu havia conversado com a minha avó e o meu pai. E eles me garantiram que eu estava protegido. Então, se eles garantiram, nada poderia acontecer. Eu até me surpreendi com aquela segurança, pois nem pensei em subir para estar presente e proteger a Ana Paula e nosso filho. Pelo contrário, eu que havia fechado a casa toda, resolvi sair, respirar o ar da floresta, desfrutar da beleza da noite naquele local. Abri a porta, fui na varanda, cheguei até a escada assim e fiquei observando. Tranquilo, mas também acompanhado, pois a casa estava cercada por multidões de seres que, com certeza, naquele local, só eu tinha condição de enxergar. Foi quando um fato novo ocorreu. Eu vi faróis de carros se aproximando. Ali eu fiquei preocupado, porque, olha, se a gente deve ter medo, se prevenir, é dos vivos. E aquele carro foi chegando. Eu não conhecia. O automóvel era placa local. Aí quando ele parou, desligou o farol, quando saiu, senhor Romário, eu levei um susto. Esperava qualquer um ali, menos Luciano. Ele desceu do carro e me olhava fixamente. Era o Luciano, não era uma imagem, não, era o Luciano. Aí ele se aproximou e disse: tudo bem, Gabriel? Eu olhei para ele e falei: espero que esteja. Você me traz boas notícias?
Ele perguntou se podia entrar, porque estava frio ali. Olha, diante das circunstâncias, apesar de ser o meu melhor amigo, eu confesso que pensei 2 vezes, mas também eu ia fazer o quê? Digo, a casa é sua. Afinal, ela foi indicada por você. Ele entrou e pasme, senhor Romário. O comentário a seguir me deixou, sabe, não vou dizer em choque, mas surpreso. Ele disse, tua sala está movimentada, principalmente em se tratando de uma lua de mel. Quando ele falou aquilo, eu disse, você consegue enxergá-los? Ele disse, claro que consigo. Eu tenho olhos. Senhor Romário, eu procurava tentar entender, mas não dava. Era muito complicado para mim. Então, o que eu aprendi com meu pai? Se a situação não está no seu controle, haja com normalidade. Jamais demonstre medo. Eu fui até a geladeira, pois eu estava tomando uma cerveja, já tinha tomado a primeira. Peguei uma segunda, perguntei, você quer uma cerveja? Ele, aceito, você é sempre muito gentil. Eu disse, o que a casa tem a oferecer. Ele falou, eu sei o que a casa tem a oferecer, pois fui eu que fiz as compras. Eu quero amendoim, pode ser? Disse, pode. E abri ali, e realmente tinha aqueles saquinhos de amendoim seco salgado. Mas só que é um tira-gosto. Ele, olha, eu tô com fome, a viagem foi longa. E eu mal desci do aeroporto, aluguei esse carro que eu estou e vim até aqui. Não tive tempo de uma refeição. E você sabe, né? Serviços de bordo hoje nas companhias são terríveis. Eu ri, concordei. Quer dizer, uma conversa normal num ambiente totalmente fora da normalidade. Ainda brinquei, tá bom, mas a cerveja e o amendoim eu sirvo, mas o sanduíche vai fazer. Ele deu risada. Foi. Fez um sanduba de respeito. Sentou, conversando. E olhou para mim, eu não quero ser grosseiro, mas como é que tá a lua de mel? Aí eu falei, eu acho que não é da sua conta. Foi a primeira vez que eu demonstrei firmeza, ou ele meio que cambaleou, claro, desculpa. Aí comeu, eu tomei a minha cerveja, até comi um pouquinho daquele amendoim gostoso. Aí deu vontade de tomar um café. Aí comecei a me preocupar com Ana. Disse, você me dá licença, eu vou subir, vou ver como é que está a Ana. Ele, fique tranquilo, ela está bem, ela está dormindo. Cara, cada vez eu não entendia menos. Aí perguntei, você quer um café? Ele, toma. Olha, serviço 5 estrelas. Fiz o café. Eu sabia exatamente como é que ele gostava do café, afinal a gente trabalhava junto. Né? A gente era amigo há muitos anos. Amigo. Amigo. Será mesmo? Terminado o café, ele olhou para mim e disse, você deve estar curioso, né? Você não deve estar entendendo nada. Mas é claro que vai ficar nessa enrolação até o momento que eu resolva entrar no assunto. Você foi muito bem educado e treinado por sua avó, né? Quando ele falou a minha avó,
Há milhões de coisas vieram na minha cabeça, mas eu me mantive gelado. Eu digo, que bom que você saiba. Então ele simplesmente disse, eu vou ser direto ao assunto. Você foi o melhor amigo que eu poderia esperar nessa vida. Me chamou a atenção, foi. Mas eu fiquei só deixando ele falar. Outra aula da avó minha. Se estiver na frente de alguém que considere perigoso um oponente, deixe-o falar, não o interrompa. Quem fala demais dá bom dia a cavalo e deixa transparecer seus pontos fracos. Ele simplesmente disse, Gabriel, ninguém precisa me criticar, porque o meu maior crítico sou eu. Você sabe. Eu sou filho de um homem bem-sucedido. Eu sou filho de uma mulher incrível. E sou irmão de um alto executivo. E esse sempre foi o meu problema. Eu sempre fui alguém ligado a alguém que merecia admiração pelo que era e pelo que fazia. Ou seja, eu nunca fui ninguém. Eu estava ali, presente, mas não fazia parte. Ele falava, esperava uma reação minha, claro que eu tinha muito a dizer, até mesmo que parasse com aquela enrolação e fosse direto ao assunto, mas calado. Minha vida era sem sentido, cara. Minha vida era sem sentido. Até que eu conheci você lá naquele ponto de ônibus. Eu não vou dizer que eu conheci você na faculdade, porque eu acho que a gente se esbarrava, eu via. Mas eu conheci você naquele ponto de ônibus, abaixo de chuva e de bem com a vida. Calmo, seguro, como se aquele perrengue fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto eu, dentro do meu carro, com todo o conforto, estava revoltadíssimo com aquela chuva. Eu senti uma força vinda de você. E ao mesmo tempo, eu senti aquela segurança que eu não tinha. Quando eu estacionei o carro, no meio da noite, lógico, você ficou na retaguarda, mas não preocupado com medo. Eu que sentia raiva e medo, até do fato de estar vivo, vi uma pessoa segura na minha frente. Uma pessoa que se mostrou grande e até então eu via como mais um pobretão aqui na faculdade. Gabriel. E aí quando você entrou no carro, nós fomos conversando até o metrô, eu percebi que eu só teria que aprender e crescer com você. Por isso que eu me permiti a me aproximar, algo que eu não fazia com ninguém. Eu era um ermitão em berço de ouro, cercado por todos. E aquela primeira impressão só se confirmou. Eu ficava impressionado de ver como você se integrava, como você interagia, como você se tornava próximo, admirado por pessoas que eu convivia há anos e tinha uma barreira. Acho que você até chegou a imaginar que conseguiu se integrar àquelas pessoas graças a mim, mas foi o contrário. Eu, do seu lado, era o Luciano, não o amigo do Gabriel. Mas também ao seu lado, eu entendia o quanto eu era insignificante. Você conquistava pelo que você era, e eu era apenas aceito. Você era o mais inteligente, você era o admirado pelos colegas, pelos professores. Você era um líder nato, e eu era ovelha manca no fim da fila do rebanho. Então, aquilo que era só admiração
começou a se tornar frustração. E aos poucos, em ódio. Só que eu não conseguia entender por que eu odiava você. Você me tratava muito bem. Na verdade, ninguém foi tão sincero e amigo, eu já disse, como você estava sendo. Meu amigo. Hoje eu sei que o que eu sentia era a vontade de ser você. A inveja. E ela aumentou quando eu chamei você para segurar a regra 3 num encontro que eu tinha conseguido com uma mulher maravilhosa, mas que só aconteceria se a amiga viesse. Claro que você lembra desse encontro. Foi naquela noite que a Ana Paula, que eu tanto batalhei para que aceitasse um encontro comigo, resolveu dar atenção só a você. Ali eu fiquei, eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou ouvindo, mas só pensando. Ele foi com a intenção de conquistar Ana Paula. Cara, era muito pesado para mim. Era algo muito ruim o que eu estava ouvindo e lógico que iria piorar. Aí ele disse, em nenhum momento, nas conversas anteriores que eu tive com Ana, houve algum clima. Não, eu era um amigo que ela conversava cordialmente. Mas eu imaginava que tudo teria o ponto zero ali. Mas você não permitiu. E aí eu me vi tendo que dar atenção a Fernanda. E sabe, Gabriel, com o passar do tempo, eu agradeci a você e a força do destino. Porque Fernanda, poxa, pra feia não serve, muito pelo contrário. Se formos analisar aparência por aparência, ela é tão ou mais bonita que Ana Paula. Inclusive, quando nós chegamos no encontro, quando eu vi Fernanda, eu digo, ai que bom. Não botei o meu amigo numa fria. Ele vai ficar agradecido o resto da vida, porque eu joguei esse filé no seu prato. Mas Ana Paula optou por você. Mas ao ficar com Fernanda, obrigado pela situação, eu descobri nela uma mulher maravilhosa. E foi amor à primeira vista. Eu estava apaixonado. Só que, Gabriel, a minha relação com ela não tinha chance. Tanto que a gente brigava, eu me humilhava. Mas igual a Ana Paula, ela só tinha olhos para você. Meu amigo. Como eu te odiei. Como eu pensei em te destruir. Aí quando chegamos no final do ciclo, a formatura, que iríamos nos separar, eu queria, mas temia, porque eu não sabia como seria a minha vida sem ter você como exemplo. E eu tinha o sonho de abrir a minha empresa. Só que eu cresci com o meu pai me vendo como um zero à esquerda. E o velho Rafael sempre foi um pai incrível, mas quando o assunto é dinheiro, ele não bota fora. Bom, você o conhece. Aí quando eu comentei sobre a empresa, ele disse, não, tudo bem. Eu posso te apoiar, eu posso levar a ideia ao conselho. E se você realmente tiver um bom projeto, por que não? Porque ali eu não era o filho. Nossa. Eu não falei nada com você. Mas eu fiz uma pesquisa, eu fiz um trabalho técnico de projetos disso e daquilo. Claro que boa parte não fui eu que fiz, eu paguei pra gente fazer, eu fiz assim.
como se começa, como se constrói uma construtora. Olha a redundância, como se constrói uma construtora. Depois daquilo concluído, eu entreguei para o professor Barcelos. Nossa, quando ele falou professor Barcelos, era o bambambam, o cara adorava as aulas deles, todo mundo gostava, o cara sabia tudo, eu aprendi muito com ele, que ele é uma sumidade. Ele prontamente me atendeu, disse: Luciano, leu o meu projeto, e eu, ansioso para saber o resultado, ele disse: olha, é muito bom, mas ele é rebuscado, e outra, colocando em prática, certamente, mais cedo ou mais tarde daria sucesso, teria sucesso. Mas custaria muito dinheiro. Algo que, com certeza, o Rafael, ele chamava meu pai, você sabe, ele chamava meu pai de Rafael, porque eles foram amigos de infância, eles se respeitavam, eles se conheciam. O Rafael, em condições normais, não vai querer investir a quantia que será necessária. Mas, você sendo filho dele, arrisque. Gabriel, disse Luciano, eu faria uma aposta, tudo ou nada, mas não conseguiria conviver com o fracasso. E com certeza aquele comentário de Barcelos foi delicado, que no fundo, eu gostaria de ter dito: isso aqui é uma merda, não é viável. Foi quando eu tive que recuar e aceitar que de repente você seria uma alternativa. Gabriel, foi por isso que eu te ofereci sociedade. Não por ser seu amigo, como você pensou. Não para querer te ajudar. Mas te sugando porque eu sabia que com você eu teria uma chance de convencer meu pai. E eu fiquei impressionado. Você, em questão de minutos, de uma forma simples, colocou diante do meu pai um projeto de custo insignificante, a médio prazo, e com grandes chances de dar certo, como deu. A nossa empresa foi um sucesso. Mas quando eu falo a nossa empresa, eu tenho que remoer a certeza que é a sua empresa, financiada pelo meu pai. Eu mais uma vez me tornei um ninguém. Então, Gabriel, esses anos todos de sociedade, eu só imaginava uma maneira de te tirar fora do jogo. Mas tinha que ser algo muito bem feito para não afastar também o seu Rafael. Mas eu não sabia como, eu não tinha criatividade, eu não tinha... Sabe, eu pensava todo tipo de besteira, mas não levaria a nada. Aí você chega e fala que Ana Paula estava grávida, esperando um filho seu, e ainda me convidou para ser o padrinho do seu filho. Quanto mais carinho, quanto mais amizade você me proporcionava, menor eu me sentia. Então, Rafael, eu não odiava você. Eu odiava a mim por ser tão pequeno e a você para mostrar o quão pouco eu valia. A minha surpresa foi quando a gravidez foi anunciada e que vocês marcaram o casamento. Fernanda apareceu. Sabe aquela mescla de sentimentos, a felicidade de reencontrar aquela mulher que eu amei tanto, mas me esnobou por ter olhos só para outro homem? Um homem que o simples fato de existir mostrava o quanto eu era nada. Eu estava ali de volta. Mas foi quando eu descobri que, pelo menos no caso de Fernanda, ela não se sentia atraída por você. E muito menos por mim. E na verdade por ninguém. Porque Fernanda
Ela era uma sacerdotisa com uma missão a cumprir. E finalmente ela alcançara o alvo que tanto procurava. Senhor Romário, eu desbaratinei. Foi quando eu perguntei, sacerdotisa? Me fiz de bobo. Mas do quê? De alguma seita? De alguma religião? Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Eu queria que ele me revelasse o segredo que a minha avó nunca revelou. Que seita é essa? A quem Fernanda servia? Pois esse a quem era justamente o que a minha avó, por ser predestinada, dedicava a vida a combater. Luciano sabia, mas claro que não me falou. E dentro da confusão que surgiu naquele momento, eu ficava me perguntando, mas por que Fernanda descobrira que alcançara o seu alvo? Lembrava da conversa que tive com a minha avó, que falava no descendente, no herdeiro que seguraria o cedro e daria continuidade ao combate eterno contra forças do mal que jamais poderiam vencer. Derrotá-las, uma missão praticamente impossível. Mas o objetivo era detê-las para que não colocasse em prática seus planos de escuridão. Foi quando eu gelei. Pois eu sabia que não era eu esse descendente, como também não fora meu pai, meus tios, meus primos. Não. Era o meu filho, que nem a esse mundo havia chegado, e já se tornara alvo de algo difícil de qualquer mortal conceber. Eu olhei para aquele cara que eu tinha como amigo e simplesmente disse: você vendeu meu filho para uma seita das trevas? Ele olhou para mim e disse: não, eu não vendi. Eu simplesmente troquei. Porque Fernanda disse saber de tudo o que eu precisava para ser feliz. E ela me garantiu esse tudo. Em troca, eu servi-la para armar o que está aqui. Você, Ana Paula, e o herdeiro. Pronto para ser preparado. E Fernanda também me garantiu que eu ficasse tranquilo, porque o seu filho será o meu afilhado.
Eu disse que nada de mal poderia acontecer à criança, a Ana Paula ou a você. Ela disse, se eles cooperarem, eles sairão ilesos. Mas que a criança, ainda no útero de sua mãe, teria que ser preparada para quando viesse ao mundo, saber a que mestre seguir. Senhor Mário, é claro que toda aquela explicação estava sendo assim, assistida por multidões. Eles estavam ali. Uma presença que só eu, e no caso o Luciano, conseguia perceber. Mas a vontade que eu tive era de voar no pescoço daquele camarada e jogar tudo para o alto. Foi quando eu lembrei as palavras do meu pai. Quando eu lembrei tudo que eu aprendi com a minha avó, e principalmente o seu último conselho durante o sonho, é que eu me mantivesse calmo, seguro, que eu estava protegido. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas daí eu olhei para ele e disse, tá, mas com a segurança, sabe aquela segurança só possível quando você está dentro de uma blindagem de proteção, e assim eu me sentia. E quando eu tentava enxergar Ana Paula dormindo naquela cama, no nosso leito de núpcias, tranquila e protegida, eu a via envolvida naquela redoma. Aí eu olhei para ele, tá bom. E o que acontece agora? Ele disse, Gabriel, eu montei toda essa estrutura, toda a viagem, lua de mel, para colocá-lo aqui, nesse local, nesse momento. E ao amanhecer, o ritual irá acontecer. Só que, no combinado com Fernanda, a minha presença não seria necessária. Você não estranhou o fato de eu estar aqui? Aí eu olhei para ele e disse, o que esse cara quer dizer? Aí ele disse, Gabriel, depois que vocês aceitaram a minha proposta, que estava tudo certo, vocês já tinham saído para a noite de núpcia, no outro dia pela manhã iriam viajar para cá, eu senti a presença da sua avó me chamando. Foi aí que eu descobri a força daquela mulher, porque ela não estava pedindo, ela ordenou. E quando vocês embarcaram para cá, eu estava indo na casa dela. E ao entrar, eu senti a mesma energia que sentia em você, mas em doses. E o que aquela mulher me falou me fez me sentir um verme. E eu tenho certeza que não preciso repetir, porque ela falou o mesmo para você. A diferença de ser ajudado por iniciativa de quem ajuda e a diferença do pedir ajuda e assumir uma dívida. E ali eu entendi que eu havia vendido você para ter um sucesso que não significa nada e que o preço que eu pagaria seria acrescido de juros, juros, juros e juros, com certeza traduzidos em dor e sofrimento. Sabe, Gabriel, quando eu saí dali, eu trazia a certeza que havia sido condenado, que na verdade eu me condenei. Antes de sair, eu perguntei para a dona Nena se é ela responsável em lutar contra essa seita. Bastava eu dar o endereço, dar condições que ela fosse até você e desfizesse todo o mal que eu fiz. Foi quando ela me disse, só quem pode desfazer é você.
Gabriel, eu não vou mentir para você que me arrependi, que me envergonhei, que estou com remorso. Não. Ou que estou com medo do que vai acontecer comigo. Também não, porque eu sei que é irreversível. Eu troquei você e me vendi. Então hoje eu não me pertenço mais. Mas ela me disse que eu tinha como desfazer essa troca. Porque eu prefiro ser condenado por um mal que não se concretizou do que ser condenado por algo tão repugnante que no final mostraria que eu era bem pior daquilo que eu faria qualquer coisa para acreditar não ser. Eu olhei para ele e disse, tá, e agora? Ele disse, essa multidão das trevas que está aqui, ela veio atraída pela certeza da presença do seu mestre daqui a minutos. Mas elas não podem evitar nada. Então eu peço a você, vá até o quarto, acorde Ana Paula. Tem provisões no carro. Ele está pago. É só devolvê-lo quando chegar na cidade. Ele não pode ser rastreado. Entre nesse carro e saia sem olhar no espelho. Aí eu digo, mas será que eu confio nele? Será que não é mais uma armadilha para eu sair dessa cabana? Mas o que eu tinha a perder? Foi quando eu olhei para ele e disse, mas e você, meu amigo? Ele simplesmente falou, eu não sou seu amigo. Eu fiz o que ele pediu, subi, acordei a Ana Paula. Ela perguntou o que estava acontecendo. Eu digo, querida, por favor, confie em mim. Aí ela foi. Eu disse, vai, tome seu banho. Ela, mas o que tá? Tome um banho, relaxe. Vou pegar roupas quentes para você. Ela tomou um banho. Eu arrumei uma mala para ela com o básico. Que eu não podia esquecer que ela estava grávida, que ela poderia enjoar, que ela poderia passar por situações que em locais que não teria socorro. Então eu preparei tudo, preparei a mala com calma, que eu sabia que eu tinha tempo. Eu perguntei se ela estava com fome, ela disse que não. Mas aí nós descemos, eu desci com a mala. Quando ela chegou na sala, ela olhou assim, o que está acontecendo? O que houve, Luciano? Ele simplesmente olhou, Ana, você está mais linda do que nunca. Veio, se aproximou dela. Eu meio que fui, ele olhou para mim, tipo, pedindo que eu não... Deu um beijo em mim. Beijou a testa dela. Olhou para a barriga e disse, cuide bem do meu afilhado. Eu peguei, fui até o carro, ela saiu. Graças a Deus ela não enxergava, porque tinha aquela multidão paralela, em alvoroço, mas nada podia fazer. Entramos no carro, aí eu olhei na varanda, lá estava ele. Aí ele se aproximou, eu disse, eu vou levar essa dívida de gratidão pro resto da minha vida, meu amigo. Ele olhou e falou, eu não sou seu amigo. E você não tem nada que agradecer. Porque eu estou fazendo por mim, não por você. Agora vá. Vá, porque vocês têm uma longa viagem pela frente. E se eu tenho direito a pedir algo para você, ligue para o meu pai, dê a minha localização. Mas não hoje. Daqui a 2 ou 3 dias. Digo, tá.
Fechei os vidros, dei meia volta e saí. Olhava pelo retrovisor, a imagem dele ia sumindo. Saí preocupado. Os primeiros 3 quilômetros era em meio de mata, aquela estradinha vicinal de chão batido. Depois que chegava o asfalto. Aí eu saí, quando peguei o asfalto, eu fui no sentido que ele indicou. Sentido contrário à cidade. A cidade ficava à direita, eu fui à esquerda. E quando eu estava indo, foi o que me chamou a atenção. Pelo retrovisor, eu vi vários faróis de carros. Aí eu desliguei o farol, desliguei o meu carro, fiquei no acostamento, só esperando para saber o que acontecia. Era uma procissão. E eu vi aqueles carros, um por um, entrarem na estrada que levava à cabana. Senhor Romário, eu peguei aquela rodovia totalmente perdido, sem saber para onde ia, mas fui. Passei por várias cidadezinhas, até que num determinado momento eu vi uma placa que eu me localizei. Eu estava realmente longe desse serra, encarei curva. Mas uma viagem sem atropelos, uma viagem tranquila. Com Ana Paula, com aquele arzinho assim de, sabe, tipo maroto, de o que vocês estão aprontando, que surpresa é essa? Aí eu levava, se eu te contar, você é obrigado a te matar, e fui. Fui. Graças a Deus, ela dormia, ela estava bem, ela não teve enjoos. Isso que ela andava tendo bastante dessas crises de gravidez, mas naquela viagem foi perfeito. Parecia que algo a protegia. Quando eu dizia parecia, eu digo, oh, perdão, vó. Eu sei que não é coincidência. Aí, passados 2 dias combinados, eu liguei pro seu Rafael e falei para ele a localização do seu filho. O seu Rafael perguntou, o que está acontecendo, Gabriel? Eu digo, por quê? Não, porque o Luciano saiu daqui. Ele me beijou, me abraçou chorando, beijou, abraçou chorando sua mãe, pediu perdão por eu ter sido uma decepção, dizia que nos amava, mas que ele estava indo para fazer algo que ele não podia deixar de fazer. E que talvez ele não voltasse mais. Claro que nós entramos assim, em pânico, a mãe dele ficou desesperada, eu fiquei, mas meu filho, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, fala para mim, eu te ajudo, eu faço, eu aconteço, eu deixo isso, eu deixo aquilo. Ele simplesmente disse, pai, o que eu fiz foi muito grave, está acima do que o senhor ou qualquer outro ser vivo possa fazer. Mas fique tranquilo, que aconteça o que acontecer comigo, se tudo der certo, o Gabriel vai te explicar. Meu pai, mas Gabriel, como? Gabriel está em lua de mel. Pai, por favor, acredite em mim. Quando eu ouvi aquele comentário do seu Rafael por telefone, eu juro que fiquei preocupado, mas eu não podia voltar ao local, eu tinha que seguir a viagem. Eu soube que o seu Rafael escalou um exército e foram até a cabana. E quando chegaram lá, encontraram um cenário devastador. Tinham vários mortos espalhados. E entre eles estavam Luciano e Fernanda. Então o que nós podemos deduzir é que houve uma batalha. E que Luciano tombou. Mas tombou como um guerreiro em defesa do bem. Hoje, Romário, eu estou voltando da maternidade e nós trouxemos para casa Letícia, a nossa herdeira. Letícia, a sacerdotisa que nasceu com a missão de dar sequência ao até aquele momento ter sido realizado pela sua bisavó. Não sei como será. Não sei se a minha menina nasce com karma, nasce com uma bênção, nasce com um dom.
Muitas vezes eu questionei minha avó, mas ela disse: fique tranquilo, ela será preparada. E quando chegar o momento, ela poderá optar se assume ou não o seu destino. Mas até lá, ela terá uma infância normal, será muito amada. Eu jamais faria qualquer coisa que prejudicasse a minha bisneta. E é claro que, se tratando de vó Nena, eu confiei. E quanto à empresa, o seu Rafael chegou para mim e me passou o desejo do seu filho. Eu continuaria sócio da empresa, só que agora majoritário. Que a construtora seria comandada por mim. Mas que o seu Rafael assumiria uma sociedade, uma parte pequena. E que a companhia, que nasceu do sonho de Luciano, continuaria existindo, sendo comandada por quem ele escolheu, mas claro, fazendo parte do patrimônio da sua família. Confesso que convivo com dois sentimentos contraditórios. Eu sei que eu tenho todas as razões do mundo para sentir raiva ou até mesmo indiferença pela imagem, pela lembrança do Luciano. Mas eu não consigo. Não há como negar. Independente de qual a intenção que o guiou, ele me ajudou muito na vida. E tem outra. Ele errou. Claro que errou. Ele estava envenenado. Sim. Ele conspirou contra mim e minha família. Com certeza. Mas na hora derradeira, na hora decisiva, ele optou em abrir mão do seu futuro para nos defender. Teve uma única vez que eu cheguei em vó Nena e perguntei como que estava, se ela sabia como estava a vida de Luciano. Ela olhou para mim e simplesmente falou na maior humildade: ah, meu filho, se ele está bem ou está mal, é o que você quer saber, né? Pois bem, essa resposta só ele pode dar. Eu confesso que não entendi. E perguntei: mas como assim, vó? Simples, meu filho. Ele conseguiu exatamente o que desejava e o que pediu. A questão é saber se quando ele recebeu, concluiu ser aquilo que queria, pois o preço a ser pago estava muito acima da sua compreensão.